Do Senhor a todos, graças a Deus, mais um culto. Vamos abrir em Tiago, capítulo 1, versículo 5 e depois 3:17. Tiago. Tiago 1:5, Pedro. Isso. Vou orar aqui. Senhor Deus querido e amado, Deus maravilhoso, eu clamo a Ti, Senhor. Pai, nós já ouvimos a Tua voz e a Tua direção aqui, Pai, no momento do louvor, no momento da oferta. Eu peço a Ti, Senhor, toma o meu lugar aqui, Pai, que haja da Tua graça e a Tua misericórdia, que haja do Teu poder. Senhor, que não venha eu falar, mas que o Senhor fale em cada coração aqui, Pai. Em nome de Jesus, toma o meu lugar aqui, Pai. Usa a minha vida neste momento, Deus. Senhor, que não sejam as minhas palavras, mas que as Suas palavras alcancem cada coração em nome de Jesus. É a Tua palavra que nos fortalece, Deus. E nós dependemos da revelação da Tua palavra, Senhor. Sem a Tua palavra, nós sabemos que não somos nada. Nós dependemos de Ti. Fala conosco em nome de Jesus, em nome de Jesus. No Tiago, eu vou abrir aqui. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Vamos abrir aqui. Não. No versículo 5 diz assim: se porém, eu vou ler o 5 e o 6, tá? E depois o 3:17 do Tiago. Tá? Tiago 3:17. Versículo 5 diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos os homens dá. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes imporá a ser-lhe-á concedida. Põe aqui, James. Irmãos, existem situações na nossa vida que a gente não vai resolver com a sabedoria humana. Eu preciso da sabedoria de Deus para aquela ocasião. Por quê? Porque a nossa sabedoria, às vezes, vai resolver a situação de maneira momentânea. Às vezes, algumas coisas vai resolver, mas vai ter lá o efeito colateral. O que eu preciso? Se algum de vós tem falta de sabedoria, rogai a Deus, que a todos concede liberalmente com grande alegria. Irmãos, tem coisa que nós vamos resolver, mas nós dependemos da sabedoria de Deus. Não há como resolver. Tem situação que, às vezes, você fala assim: Deus, se eu resolver isso desse jeito, aí a gente começa a fazer várias coisas e calcular várias coisas assim. Não, se eu fizer, a gente vai fazendo, né? É como se fizesse um mapinha, né? Se eu ir por aqui, acontece isso. Se eu ir por esse lado aqui, acontece tal coisa. Não, eu vou por o outro lado para resolver, para chegar lá na solução. Vai dar tal coisa. Agora, quando a gente pega a sabedoria de Deus, as coisas vão acontecer. Às vezes a gente fala assim: ah, mas isso aí é coisa que o fulano, o ciclano, não sei quem, nem conhece a Deus, nem tem comunhão com Deus e resolve isso aí. Irmãos, cada um, nós dependemos da graça e misericórdia de Deus. Nós estamos no mundo espiritual e lutamos contra um diabo que quer ver o nosso mal e ganhar a nossa vida. Então eu preciso entender que nós dependemos das armas espirituais. Então, o que eu vou fazer? Sabedoria de Deus. Como é que a gente faz? Tem situação que envolve coisas naturais, mas a minha sabedoria espiritual, o que eu vou fazer? Eu vou orar por aquela situação, para que haja lá um movimento, a manifestação de Deus. No versículo 6 diz assim, ó: mas peça com fé. Todavia peça com fé,
sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar. A onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Irmão, não é porque eu não tenho a solução que Deus está igual a mim. Não é, Deus está lá em cima. Eu não tenho a solução, mas Ele tem. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reserva. Ai, será que mais ou menos o Ananias e Safira, não sei se esse negócio vai dar certo? Irmãos, tem coisa que nós não enxergamos possibilidades alguma para que haja uma solução. A gente não enxerga, não consegue enxergar. Mas ele fala assim, ó, pede com fé, não fica com reserva não, que vai dar certo. Deus tem o caminho e a solução. Nós vamos viver daquilo que Deus tem para nós. No versículo, no 3,17 diz assim, ó. Põe aí o 3,17. Só virar a folha que já está no 3,17. Capítulo 3, isso, ó. Ó só. Porém, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, repleta de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem hipocrisia. Não, fica lá, só no 17. Porém, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, repleta de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Irmão, não tenta resolver as coisas com a sabedoria natural. Tem coisa que a gente vai fazer e não vai ter problema. Mas Deus tem a sabedoria para nós. Então peça sabedoria. Vai resolver tal coisa? Vai resolver X coisa? Peça lá a sabedoria de Deus. Deus quer nos dar sabedoria. Ele não falou no outro versículo que dá com alegria? Então tem situação que você fala assim, Deus, eu não estou vendo possibilidades. Tem que falar, Deus, eu não estou enxergando aqui a possibilidade para que essa situação se resolva. Mas Deus é misericordioso e traz a sabedoria que nós precisamos. O que eu vou fazer? Eu vou buscar e vou receber a revelação de Deus e vai nos encher de sabedoria e nós vamos conseguir resolver o que não estava conseguindo resolver. Tem coisa que você fala assim, oh Deus, isso aí é coisa natural, será que todo mundo passa por isso? Aí você começa a conversar, você fala assim, é melhor ficar quieto, que o meu tá mais fácil. O outro tá bom, aí tá bom. O outro tá mais difícil. Irmãos, nós precisamos da sabedoria de Deus, da direção do Senhor para resolver as coisas. Às vezes eu fico falando assim, mas essa coisa aqui não vamos levando. Não vai levando não. Vai levando, não vai levando não. Peça a sabedoria de Deus para que as coisas se encaixem. Tem coisa que nós queremos ordenar, colocar certinho. Deus vai nos dar sabedoria. Vamos lá em Daniel capítulo 2, versículo 17. Daniel capítulo 2, versículo 17. Ó, sabedoria e revelação. Sabedoria e revelação de Deus. Sabedoria de Deus e revelação de Deus. Revelação e sabedoria. No 17 diz assim: Então Daniel foi dispensado e, voltando para casa, relatou tudo o que ocorrera aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Versículo 18, vamos até o 23, tá? E lhes pediu que suplicasse ao Deus do céu, que tivesse misericórdia acerca desse mistério, a fim de que ele e os seus amigos não fossem mortos, juntamente com os outros sábios da Babilônia. Então, o que acontece? Ele saiu da presença do Arioque, né, que era o tipo mordomo lá, o guarda lá, o chefe da guarda lá. E ele falou assim, ó, vê se você consegue mais um tempinho lá com o rei, porque o rei havia tido um sonho e não conseguia nem lembrar do sonho e queria a interpretação. E aí ele falou assim, ó, se ninguém resolver esse sonho, vai morrer todo mundo, todos os magos, os sátrapas, os magos, os astrólogos, ia morrer todo mundo. Irmãos, o que a gente vai fazer? Tem situação que você fala assim, Deus, é um desafio.
como é que a gente resolve tal situação? Como é que isso daí se dá um jeito? E lhes pediu que suplicasse ao Deus do céu que tivesse misericórdia acerca desse mistério, a fim de que ele e os seus amigos não fossem mortos juntamente com os outros sábios da Babilônia. As coisas estão escondidas em Deus e nós precisamos buscar. Às vezes, sabe o que acontece? Eu preciso entender uma coisa. Deus quer me abençoar com um dom, com uma capacitação, quer nos levar mais além para alguma coisa. Sabe o que acontece? Como é que vai acontecer isso? Como é que vai acontecer? Como é que vai acontecer quando Deus quer nos abençoar e nos promover alguma coisa, para alguma coisa? Como é que acontece? Como você acha? Provas! Chega lá um desafio, o que a gente vai fazer? E lhes pediu que suplicassem. Ó, acabou de falar lá com o guarda, lá com o chefe lá. Ó, dá um tempinho para nós aí e tal. Aí chegou, falou para ele, ó, vamos buscar a Deus. Irmãos, às vezes a gente fica pensando assim, nossa, entrei num desafio, entrei numa luta. Essa é a hora que, se a gente enxergar aquilo que Deus tem para fazer, é porque Ele vai nos levar além do que a gente pode. O que Ele fala? Ó, não tem a tentação senão humana. Então eu sei que é alguma coisa que vai acontecer na nossa humano. Mas junto com a tentação, Ele dará o livramento. Então, se Deus vai dar o livramento, Ele não vai deixar ser provado acima do que nós podemos suportar. Junto com a tentação, dará o livramento. Então, eu tenho que enxergar que Ele quer nos promover e nos abençoar. Existem situações que Ele fala assim, ô filho, estou esperando você clamar por tal situação. Existem condições que a gente está orando por uma coisa, porque surgiu um desafio, e aí a gente começa a orar por aquilo, aí você começa a viver coisa em outra área, porque a gente começou a consagrar, entrar na presença de Deus, suplicar, clamar. Sabe o que vai dar o resultado? Versículo 19. Olha o 19. Então, o mistério foi revelado a Daniel durante a noite, por meio de uma visão. Daniel louvou a Deus dos céus, dizendo em aramaico, vai lá Pedro, continua. Seja bendito, é lá o nome do Deus para todo sempre, porque a sabedoria e a força a Ele pertence. Aonde está a sabedoria? Em Deus. Ó, de noite Deus deu a revelação para ele do que estava acontecendo. Mas não foi por acaso. Ele começou a clamar, o Sadraque, Mesaque e Abednego, começaram a clamar, começaram a buscar, Deus deu a revelação. Às vezes a situação chega, mas não é para me matar. Não é para te matar, é para que nós possamos entrar na presença de Deus e começar a clamar. Você começa a clamar, aí você fala assim, Deus, olha, eu não estava enxergando isso não. Aí começa a enxergar outras coisas. Por quê? Porque a partir do momento que nós nos dedicamos a buscar, nós vamos entender o que Deus tem. Vai lá, versículo 21. Ele muda as épocas e as estações, destrona os reis e os estabelece, dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecer. Presta bem atenção, tem situação na nossa vida que eu preciso clamar para que essa situação seja mudada. Ele muda as épocas e as estações. Ah, você tá bem? Tá sofrendo? Chegou lá o Bartimeu perto dele. O que você quer que eu te faça? Você quer que eu te faça o quê? Senhor, que eu torne a ver. Ele falou e Deus... Mas parece que Jesus não sabia? Claro que Jesus sabia. Mas eu preciso falar e declarar, ó, ele muda os tempos. Por que ele mudou o tempo? Porque teve um clamor e uma busca. Por que ele transformou a situação? Dá sabedoria aos verdadeiros sábios. Versículo 21, fica no 21. Aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecer. Então ele vai dar sabedoria. Aí eu passo a buscar, ele vai me revelar o que eu tenho que fazer e vai dar estratégia de como executar cada situação. Mas nós precisamos buscar e clamar a Deus. Versículo 22 ele vai falar: revela mistérios profundos e enigmas ocultos. Irmão, às vezes para nós a situação é um mistério.
Você não sabe como é que faz, como é que toma uma decisão. E agora? Eu vou fazer o quê? E agora? Como é que... É mistério, mas Deus vai revelar. E vai dar a sabedoria que nós precisamos para resolver. Conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita nele em todo o seu esplendor. Versículo 23. Eu te agradeço e te louvo, Deus dos meus pais, tu concedeste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o preocupante sonho do rei. Tu me concedeste sabedoria. Irmão, Deus é que concede sabedoria. A revelação anda junto com a sabedoria. Tem coisa que eu não estou enxergando. Tu me concedeste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o preocupante sonho do rei. Irmão, tem sonho tem coisa que está te preocupando, que está me preocupando. Mas o que eu vou fazer? Vamos entrar na presença de Deus, vamos clamar, e Ele vai dar sabedoria através da revelação dEle. Nós vamos resolver o que precisa resolver. Tem coisa que é para que eu e você saia do lugar. Tem situação que é Deus que põe. Olha só, ou Deus permite, ou Deus vai lá e ordena que aconteça. Mas é para que eu e você saia do lugar. Por quê? Está surgindo uma situação. E agora, Deus, como é que resolve isso? Senhor, será que fulano, como é que faz isso? Deus dá lá a revelação para nós resolvermos as situações. Não fica parado. Deus falou o quê? Que dá, todos que pedem sabedoria, dá liberalmente com alegria. Ele vai nos dar a sabedoria que nós precisamos. Eu não sei resolver, talvez você não sabe resolver. Você já pensou várias coisas, mas sabe que traz lá um efeito colateral, gera um conflitinho, gera alguma coisa. Ele nos dá a revelação e a sabedoria que nós precisamos. Começa a clamar. A situação, ele mudou os tempos e mudou as horas. Por quê? Porque houve um clamor, houve uma busca, houve uma dedicação em buscar, em clamar. Agora se fica parado, por isso que muitas vezes, o que nós precisamos entender? Por isso que tem situação que nós chegamos em um determinado lugar. Por exemplo, você quer ver como é que ele muda os tempos e as horas? O Flor. Nós estava tudo clamando aqui. Aconteceu um monte de desafio. Mas Deus mudou os tempos e as horas. Se a gente ficasse parado, o inimigo ia ceifar. Ia trazer tristeza, dor. Mas não, teve um clamor, uma oração. Mas Deus é soberano? Claro que Deus é soberano, mas tem um diabo que luta contra a nossa vida. Então eu preciso clamar e buscar e movimentar aquela situação em nome de Jesus. Chegou a hora. Chegou o momento. Foi assim mesmo que aconteceu. É assim mesmo. Irmão, pode ser assim mesmo. Mas nós vamos entrar na presença de Deus. Se Ele quiser, o que Ele quiser fazer, Ele é soberano. E Ele vai fazer e vai cumprir. E depois a gente vai entender. Se a gente não entender, quando chegar lá no céu a gente entende. Quando passar algum tempo a gente entende. Mas nós precisamos entrar na presença dEle e clamar por sabedoria e receber a revelação que nós precisamos. Mas isso aí não está acontecendo isso em todo lugar. Não está. Deus vai nos dar sabedoria para resolver essa questão. Tem situação que nós não sabemos. Então, busca a revelação de Deus, a sabedoria de Deus, em nome de Jesus. Gênesis 41, versículo 1. Depois a gente vai para o 16 e pula lá para o 28, tá bom? Vamos lá, 2 anos se passaram. 2 anos se passaram. Fica aí, calma aí, tá? Calma aí. 2 anos se passaram. Certo dia, o rei do Egito sonhou que estava em pé à margem do rio Nilo. A gente vai falar do José. Irmãos, como é que vai acontecer na nossa vida? A manifestação, o dom de Deus, a capacitação vai surgir na hora certa. Surgiu uma questão, é a hora que nós vamos clamar. 2 anos se passaram. Por que ele está falando 2 anos? É o período que o José foi para a cadeia lá, que ele saiu
da casa do Potifar e estava na prisão. 2 anos se passaram. Certo dia, o rei do Egito sonhou que estava em pé à margem do rio Nilo. Olha só, 2 anos se passou. A manifestação de Deus vai acontecer na hora certa. Eu preciso da provisão de Deus. Olha só, um certo dia aconteceu um desafio. Aí a gente falou assim, e agora? No dia eu não tinha esse entendimento. E agora, Jesus? Vamos clamar. Aí começamos a clamar. Aí o Espírito Santo deu a revelação que eu precisava. Ó, ora aí, presta atenção. Ora aí por um policial cristão. Ele falou tão clarinho. Irmãos, na hora certa vai se manifestar. O poder de Deus vai se manifestar. Ele falou assim, ora por um policial cristão para pegar lá a sua moto. Irmão, eu não parei de orar. Até que quando eu cheguei lá perto do irmão lá, ele contou lá as histórias dele, a gente conversou um pouco, ele falou assim, não, mas eu queria fazer tal coisa, eu queria tomar tal atitude, mas teve uma hora que me deu um impulso, o movimento acontece, no mundo espiritual tá tudo se movendo, você não sabe como é que tá acontecendo, mas às vezes você tá no meio da rua assim, ó, aí vem um satanás do inferno querendo pegar a gente, jogar um carro na nossa direção, uma coisa atrapalhar, aí Deus faz assim, ó, tchum, tira, aí a gente falou, Deus, abre os caminhos, aí ele tira, irmãos, parece... coisa assim de filme, mas não é a manifestação de Deus. Quando o cara chegou perto de mim e falou assim, ó, o meu companheiro não entendeu, mas eu queria fazer aquilo naquela hora, eu queria esperar e tal, mas teve uma hora que me deu um impulso assim. Irmãos, não fica quieto não. Chegou a situação, clama que ele vai dar a revelação e a sabedoria que nós precisamos. Ele me deu uma oração e eu clamei. E quando chegou lá, confirmou-se tudo que ele tinha falado, que Deus tinha falado. Então o que eu tenho que fazer? Ó, passou 2 anos. Aí o rei teve o sonho, as vacas magras, as vacas gordas. Aí as vacas magras engoliam as vacas gordas, as espigas de milho gorda, cheia. Aí vinha lá as espigas... mirrada, engolir as outras. Versículo 16, olha só, presta atenção. Vai, isso. Contudo, José disse a Faraó, quem sou eu? É Deus que dá ao Faraó uma resposta favorável. Irmão, presta bem atenção, a resposta favorável está com Deus. Eu estou aqui pensando como é que eu vou fazer. Não, a capacidade não está em nós. Ó, eu escutei falar de você aí, que você tem um dom, tem uma capacidade aí, você revelou o sonho do copeiro, você revelou o sonho do padeiro, e aconteceu, o padeiro morreu, o copeiro está aqui de novo, servindo aqui o vinho aqui para mim e tal. Então eu sei que você sabe do negócio. Não, rei, não sei não. Irmão, a resposta favorável... É Deus quem dará ao Faraó uma resposta favorável. A resposta que você precisa está com Deus. Olha só, vamos entrar agora na parte da revelação, versículo 28. Vamos seguido, tá? 28 até 41, a gente para, tá? Ó, exatamente como anunciei ao Senhor. Aprove a Deus mostrar a Faraó aquilo que ele vai fazer proximamente. Vai lá. 7 anos vindouro de muita fartura chegarão e abençoarão toda a terra do Egito. Seguido, vai filho, acompanha comigo, tá? Entretanto, em seguida virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de abastança será esquecido, porquanto a fome arruinará a terra. Olha só, vai lá, vai, pode mudar. A fome que se abaterá depois dos bons anos será tão severa que o tempo de abundância não será mais lembrado sobre a terra. Vai, querido. O sonho veio a Faraó 2 vezes para deixar claro que Deus já decidiu por assim agir e apressa em realizar o que determinou. Vai, 33. E concluiu José, agora, portanto, ó só,
Agora, escolha um homem inteligente e sábio e o estabeleça sobre toda a terra do Egito. Só segura aqui um pouquinho. O que acontece? Deus deu a revelação para o José todinha como aquilo ia acontecer. Deus nos dá a revelação das coisas, da direção. Ó, a gente vem aqui, Deus nos revela através da palavra. Nós vamos orar, Deus traz a revelação que nós precisamos. Deus vai dar a revelação que nós precisamos. Chega uma determinada situação, o que eu preciso fazer? Entender a revelação. Agora vai entrar a sabedoria, versículo 34. Ó, aí ele falou o que? Volta no 33. Ó, e concluiu José: agora, portanto, que o faraó, aqui é o finalzinho da revelação com a sabedoria. Agora, portanto, que faraó escolha um homem inteligente e sábio e o estabeleça sobre toda a terra do Egito. Ó, precisa de alguém com sabedoria. Vai lá. Que o faraó institua funcionários, supervisores na terra, para recolher 1/5. Aqui já está entrando aquilo que ele sabia. Deus deu a revelação, mas deu a sabedoria do que tinha que fazer. Irmãos, Deus vai dar um dom completo. Aquilo que nós precisamos, ele vai dar o dom e a solução para aquilo. Vai revelar e não vai dar a solução? Não, vai dar a solução. Ó, você coloca gente aí, supervisores da terra, para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os próximos 7 anos de fartura. Vai, 35. Eles deverão reunir todos os viveres que puderem desses bons anos que virão e acumular estoque de trigo sob o controle do faraó. Serão armazenados nas cidades. Ele estava dando toda a coordenada do que ia fazer. Por quê? Porque recebeu a revelação de Deus. A revelação de Deus vem acompanhada com sabedoria, para que a gente possa saber como fazer. Vai lá. Este estoque servirá de reserva especial para os 7 anos de fome que se abaterão. Irmão, Deus, ó, presta atenção. Vai chegar os 7 anos de fome, mas Deus dá o ano de fartura para que a gente tenha sabedoria. O que eu preciso entender? Deus sempre chega primeiro. Cada situação Ele vai me dar uma sabedoria para resolver uma coisa lá na frente. Ele dá a sabedoria agora para resolver uma coisa lá na frente. A fim do Egito não seja aniquilada e o povo não morra de fome. Deus chega sempre primeiro. Vai lá. A palavra e o plano de José, a palavra e o plano de José agradaram a Faraó e a todos os seus sábios e conselheiros. Segue. E portanto Faraó proclamou durante a sua corte e oficiais: encontremos um homem como este. De novo. E portanto o faraó proclamou diante de sua corte e oficiais: encontraremos um homem como este, e quem esteja o Espírito de Deus. Versículo 39. Então o faraó declarou a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em nossas terras. Vai lá. Tu serás administrador do meu palácio, e todo o meu povo se conformará com as tuas ordens. Só no trono te precederei. Vou estar antes de você, só no trono. Se ele estivesse lá andando nas terras lá, não, quem manda aqui é o José. Irmãos, o que eu preciso entender? Revelação e sabedoria. Revelação e sabedoria. Deus deu a revelação e a sabedoria. Ó, você faz o seguinte. Ele já entrou no negócio, ó. Você coloca gente para cuidar da terra, recolhe 1/5 daquilo que tudo colher, para guarda, faz celeiro. Deus deu todas as coordenadas, o rei se agradou daquilo que estava acontecendo. O que nós precisamos entender? Surgiu o desafio, mas o tempo da bonança chega, de Deus honrar a nossa vida com dons e capacitação sobrenatural. Nós vamos viver aquilo que Deus tem. Ó, tem coisa perturbando, não tem? Tem coisa que te perturba. Você fala assim: Deus, tá um impedimento aqui. Põe o próximo livro aí para nós, por favor. Tem impedimento acontecendo. Olha só, acompanha aqui comigo. Já vamos terminar aqui. E viajando por toda a região da Frígia
e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, versículo 7. Quando avizinhamos na região da Mícia e procuramos subir a Bitínia, até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Presta bem atenção, tem coisa que Deus sabe o que está fazendo e por que Ele está impedindo. Agora o que eu vou fazer? Qual que é o problema? O impedimento. Da onde vem o impedimento? De Deus. Por que veio o impedimento de Deus? Porque Ele tem a solução e o caminho, certo? O problema ali era o que? Era impedimento. E quem estava impedindo? Era Deus. O Espírito de Jesus não lhes permitiu, mas também o Espírito de Jesus não lhe permitiu. O que eu preciso entender? Tá aquele negócio todo. Deus, eu estou tentando ir para lá, não estou conseguindo. Irmão, a revelação vai trazer luz e sabedoria. O que a gente tem que fazer? Versículo 8. Então, contornando Mícia, desceram para Trode. Vai, por favor. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Irmão, a visão, a revelação de Deus vai nos dar sabedoria do que fazer. Nela uma visão. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia, em pé, rogava-lhe: passa a Macedônia e ajuda-nos. Deus vai dar a revelação que nós precisamos. Versículo 10. Olha só. Imediatamente após ter recebido a visão, preparamos-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus havia nos chamado para pregar o evangelho aos macedônios. A solução, a estratégia. Filho, eu tenho que te impedir, porque você está indo para o lugar errado. Não é para você ir para aí agora. Vai chegar o tempo do evangelho chegar aí na Ásia, que chegou bem depois, mas não é agora. Vai para outro lado, para Macedônia. Aí eu estou orando e tem lá um desafio. Eu estou clamando e tem lá um desafio. Aí será que tinha muito coral lá, pedra, naquela parte lá? Um vento que jogava eles para o outro lado? Eu não sei o que estava acontecendo de maneira física para que ele entendesse. Porque o livro foi escrito depois do que ele teve a experiência. Não foi escrito, na hora que ele teve a experiência, ele não sabia o que estava acontecendo. Quando ele foi buscar a Deus, que ele teve a revelação, aí ele sabia o que fazer. O que eu preciso entender? Deus vai dar a visão, a revelação com sabedoria para que a gente resolva as coisas. O que ele tem para nós não chegou no meu olho, não chegou nos nossos ouvidos, mas ele nos revelou através do Espírito. O Espírito vai trazer a revelação com a sabedoria que nós precisamos. Aí às vezes tem coisa que é Deus que está impedindo e eu não tenho sabedoria para enxergar, mas se eu clamar, ele vai dar a revelação para eu saber o que fazer. Filho, eu estou impedindo isso aí porque vai dar ruim. Irmãos, outro dia eu estava num lugar e mais uma vez tinha surgido uma oportunidade que tinha minguado, né? E eu fiquei pensando assim, eu falei para a pessoa: não, pessoa, deixa assim, se der certo, deu. Aí depois eu estava no lugar e aí eu percebi que, eu falei assim: Jesus, se tivesse acontecido como eu imaginei, ia dar problema agora, ia dar problema grande, irmão. A gente não sabe, mas sabe o que acontece? Ele dá a revelação e a sabedoria que nós precisamos. Então busca a sabedoria dele em nome de Jesus. A solução que nós precisamos está em Deus. Ele dá sabedoria. Busca a sabedoria que vai vir a revelação e a sabedoria para resolver. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus aí. Vamos orar, finalizando. Senhor Deus, querido e amado, Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te louvar e te exaltar por essa mensagem, Pai. Eu peço a Ti, Deus, tantas coisas nós tentamos resolver, tantas coisas nós tentamos, Pai, fazer com o nosso jeito, mas eu te peço, Senhor, nos dá sabedoria, nos dá entendimento para fazer as coisas, Pai. A revelação e a sabedoria que nós precisamos está contigo, Deus. Nos dá entendimento, Pai, diante de cada situação, em nome de Jesus. Confirma essa palavra com sinais, prodígios e maravilhas. E eu te peço, Senhor, guarda
Eu peço a Ti, visita a vida do Murilo com o Teu poder e a Tua graça. Visita a vida da irmã Alzira. Senhor, coloca a Tua mão na tia Maria lá do Floresvaldo. Põe a Tua mão na vida dela, Senhor. O Senhor é fiel, Pai. Deus, a última palavra quem dá o Senhor, Pai. O médico pode falar o que ele quiser. Nós declaramos a cura e o milagre em nome de Jesus, papai. Nós colocamos ela na Tua presença. Entra lá no corpo dela, na mente dela, Senhor. O que tiver que acontecer está nas Suas mãos, mas nós estamos declarando que haja vida, que haja da presença do Senhor em nome de Jesus. Opera com Teu poder e a Tua graça em nome de Jesus, Senhor. Quando nós vamos retornar para nossa casa, nos guarda e nos livra de todo mal, dá uma noite abençoada e firma essa palavra na nossa mente, no nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém.